canal virou meio desenvolvimento pessoal sem querer, né? Acho que é isso que a galera quer ver, acho que isso reflete a vibe que eu tenho tido nesse momento. E eu planejo falar sobre tópicos mais fora da casinha, eu acho, porque isso reflete o que eu tenho pensado no momento. Vamos lá. Existe um, um conceito descrito por. Pô, eu vou esquecer o nome agora, mas se você pesquisar no Google, o conceito é The medium is the message, certo? É um conceito descrito por alguém do jornalismo, talvez? Da linguagem, não sei, não lembro que exatamente que esse cara é, mas eu lembro bem do conceito. O conceito que o meio é a mensagem diz respeito ao fato de que mais importante da mensagem que é passada. Foi mal, tive que pausar porque a máquina de café faz um barulhão ali. Mais importante do que a mensagem que é passada através dos meios, certo? Entende-se por meio, o jornal é um meio de comunicação, a TV é um meio de comunicação, rádio é um meio de comunicação, a internet é um meio de comunicação, certo? O impacto mais profundo que vai ser causado na sociedade não é a mensagem que é transmitida nesses meios, e sim o meio em si. O meio em si, pelo qual as mensagens são transmitidas, influencia mais a sociedade e a forma de pensar das pessoas do que a própria mensagem. O fato de você estar me vendo no YouTube e vendo o formato de vídeos YouTube, a forma com que eu me comunico no YouTube, a forma com que as pessoas se comunicam no YouTube, molda a mente das outras pessoas mais do que a própria mensagem que eu tô passando nesse vídeo per se. O que isso quer dizer, né? No debate, o primeiro debate que deixou o presidente Lincoln dos Estados Unidos famoso, certo? Foi um debate de 3 horas, em que a primeira 1 hora de cada candidato era o opening statement, a frase de abertura do debate. E as pessoas assistiram aquele debate, tomaram notas daquele debate e tal. Enfim, foi o debate que deixou o Lincoln famoso, foi o debate que talvez tenha decidido a presidência, acredito. É, hoje em dia ninguém tem atenção para assistir um debate de 3 horas, né? A nossa capacidade de prestar atenção por longos períodos de tempo foi aos poucos sendo destruída pelos meios de comunicação que cada vez mais foram reduzindo a quantidade de tempo, a condensação de cada mensagem, né? A quantidade de informação por bit, por byte, por banda larga. É, de modo que, né, as músicas foram ficando cada vez mais curtas, acredito. Pink Floyd é bem longo, né? Não sei. Ah, as mensagens foram ficando mais curtas, as discussões sociais foram ficando mais rasas. Parece. Ainda existem discussões profundas, tá? Mas a sociedade, no geral, as pessoas no geral, individualmente, não estão fazendo parte dessas discussões porque não existe uma discussão. Simplesmente não existe. Não. Se eu falar pra você, deixa eu pegar um tópico um pouco divisivo, sobre imigração, certo? Independente da opinião que você tem sobre imigração, da opinião que eu tenho sobre imigração, a gente é incapaz de atualmente discutir isso de qualquer maneira que leve mais do que 5 minutos. Eu, o máximo que eu consigo é cuspir uns números que eu vou achar de algum lugar que o chat GPT vai me dar e esperar que eu te convença através desses números. Mais profundo que isso, não vai. Mais profundo que isso, a gente não tem essa capacidade de conversação da forma com que a sociedade está estruturada atualmente, né? O fato do meio ser a mensagem influencia tudo. Nossa, tem uma música aqui. Tudo na nossa sociedade. E até a forma de pensar, a forma de conversar das pessoas, certo? Você vai notar que não existem mais piadas, por exemplo. Uma piada, os seus tios avós tinham uma stack, um deck de piadas na cabeça deles que eles contavam nos churrascos e tal. Hoje em dia as piadas foram substituídas por memes, certo? Ou você conhece os memes da atualidade, ou você não conhece os memes da atualidade. A instituição piada morreu. O máximo de piada que existe hoje em dia é a história engraçada de algum amigo. Mas, enfim, a forma de se comunicar com as pessoas, se você prestar bem atenção, você consegue enxergar quando que, por exemplo, você tá com pessoas que falam Instagram e quando você tá com pessoas que falam Twitter. A pessoa que fala Twitter, a pessoa que pensa
da maneira com que o Twitter moldou o cérebro dela pra funcionar, ela tá sempre tentando adicionar contexto para ela não ser tirada de contexto. Porque a pessoa que fala em termos de Twitter, ela tá sempre exposta ao fato de que se eu falar Feliz Dia dos Pais, as pessoas que não têm pais vão me atacar, sabe? É engraçado que numa roda de amigos, as pessoas começam a se comunicar da mesma maneira com que os meios de comunicação que elas enxergam tá, tá comunicando pra elas. E você tá assistindo meus vídeos aqui no YouTube, né? Nesse canal 2 eu tô ficando progressivamente mais filosófico, progressivamente mais fora da casinha, certo? Fora da janela da normalidade do que se apresenta no YouTube. Isso aqui se dá ao fato de que eu tenho cada vez mais me forçado a ler livros longos, me forçado a assistir documentários longos, me forçado a ler artigos longos e tentado focar por grandes períodos de tempo com ideias que não conseguem ser comunicadas através de um simples TikTok de 2 minutos, sabe? O meio influencia muito a nossa forma de pensar, o quanto a gente se expõe a, enfim, redes sociais. Tem cada vez mais diminuído a nossa capacidade de prestar atenção por longos períodos de tempo, tem diminuído a nossa capacidade de lidar com ideias complexas por longos períodos de tempo. Eu, inclusive, eu talvez, tá? Talvez isso não seja um problema tão grande quanto eu esteja deixando transparecer através do que eu tô falando agora, porque ainda existe uma forma de comunicação meio memética que, tipo assim, se você tiver duas pessoas muito inteligentes discutindo e o resto das pessoas replicando as ideias dessas duas pessoas muito inteligentes, você não tem uma discussão a nível social, mas você ainda tem uma discussão que está sendo replicada de duas pessoas inteligentes, certo? Se essas duas pessoas estiverem sendo honestas e tendo um debate sincero, é capaz de que essas duas pessoas inteligentes, mesmo que 98% das pessoas do mundo não estejam pensando absolutamente nada, é capaz de que essas poucas pessoas inteligentes estejam guiando a sociedade no caminho certo, tá? Eu não tenho certeza, é só uma ideia, eu não tenho certeza se isso está acontecendo, não tenho certeza se isso faz sentido, mas enfim, o que eu tenho certeza absoluta é que o meu cérebro, o seu cérebro, todos nós somos afetados pela nossa capacidade de prestar atenção por longos períodos de tempo e os meios de comunicação da atualidade, né, os meios de convivência, a forma com que a gente convive atualmente, as notícias, a forma com que as notícias chegam pra gente atualmente, a forma com que as discussões, e hoje em dia toda a discussão ela se dá por meio de internet, tá? É, eu acho que a gente tá tendo mais interações na internet do que na vida real, então isso tem moldado a nossa forma de pensar, de modo que, se você, assim como eu, acredita que aquilo que é escasso, né, se torna mais valioso, você, assim como eu, deve acreditar que a forma de pensar mais profundamente se tem se tornado escassa, ou seja, tem se tornado valiosa. Isso o Cal Newport fala no livro Deep Work, certo? Que é a nossa capacidade de se concentrar em ideias complexas, com tarefas complexas por longos períodos de tempo tem ficado cada vez mais escassa. A IA, né, IAs no geral, tem incrementado isso, inclusive. Se você parte dos mesmos pressupostos que e eu acredito que esses pressupostos fazem sentido e sejam verdade, você vai chegar na mesma conclusão lógica que eu, que é: faz sentido você tentar ativamente se expor a coisas que aumentem a sua capacidade de cognição, de pensar, de raciocinar, de estar em cima de ideias complexas por longos períodos de tempo e trabalhar em ideias complexas por longos períodos de tempo, porque se isso é escasso, isso vai se tornar valioso e, bom, você quer ser uma pessoa valiosa, né? Esse é o pressuposto que eu parto. Cara, por que tá todo mundo querendo fazer barulho enquanto eu faço o vídeo? Tô passando um helicóptero aqui. Era isso. Por hoje era isso. Será que era isso?